Senhoras e senhores, amados irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós chamamos esse ministério de Ministério Bíblico Apostólico Profético. Simplesmente deixando todos saber que nós não cremos em nenhuma interpretação, nós cremos na palavra de Deus da maneira como está escrita, e nós tomamos a palavra de Deus como a única autoridade e também como absoluto para todas as coisas que nós cremos e praticamos pela graça de Deus. Sabendo que estamos vivendo num tempo muito especial, nós percebemos que profecias bíblicas estão acontecendo, e uma das coisas principais é, como nosso Senhor disse em Mateus 24, sobre os sinais do tempo do fim, sobre todas as coisas que aconteceriam sobre a terra, e nós vemos elas, especialmente o ano 2011 trouxe tantas coisas consigo, especialmente se olharmos para o mundo árabe, o mundo islâmico, e então nós temos que dar uma olhada para Israel, e nós cremos cada palavra de Deus. Nós cremos que Israel é o povo da aliança de Deus desde os dias de Abraão e Moisés. Nós também cremos no que Deus disse a Abraão diretamente de Gênesis capítulo 12, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ao mesmo tempo, Deus fez a promessa a Abraão que se aqueles das nações crerem como ele crê em Deus, seriam abençoados. E se você for a Gálatas, capítulo 3, o apóstolo Paulo resume e diz que em Cristo Deus abençoou todas as nações. E se você for ao Apocalipse, capítulo 5, lá os louvores são cantados diante do trono de Deus, que redimiu seus eleitos, seus filhos e filhas de todas as nações, dando louvores ao Senhor, porque nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Se você tomar todas essas escrituras juntas, então nós compreendemos que há a parte evangelística, há a parte de ensinamento e também a parte profética. Chegando ao Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino de Deus, então o nosso Senhor disse em Mateus, capítulo 24, versículo 14, este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Assim, no nosso tempo, isto está se tornando realidade. O evangelho original, não um evangelho feito por uma denominação, mas o evangelho original pregado pelo apóstolo Paulo, começando com o apóstolo Pedro,
no dia de Pentecoste, incluindo arrependimento, crer em Jesus Cristo e também o batismo como a confirmação que verdadeiramente cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Isto é muito importante, porque nosso Senhor, em Mateus 28, deu a comissão que nós deveríamos ir. Isso significa aqueles que são chamados, que são diretamente comissionados por Ele, que deveremos ir a todo mundo e pregar o Evangelho e ensinar todas as nações, batizando-as no nome. E aqui nós temos que dizer isto muito claramente, no nome. Há uma grande diferença entre um título e um nome. Deus é Criador. Isto não é um nome, isto é o que Ele é. Deus é Rei. Isto não é um nome, isto é o que Ele é. Deus é tantas coisas. Ele é nosso Pai no céu. Ele revelou a si mesmo no seu Filho primogênito sobre a terra, vivendo nos verdadeiros crentes pelo Espírito Santo, Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. Mas qual é o nome no qual este Deus único revelou a si mesmo no Novo Testamento? Qual é o nome da aliança do Novo Testamento? Chamarás o seu nome Jesus. E aqui nós temos que enfatizar, amados irmãos e irmãs, na língua hebraica é dito: chamarás o seu nome Jashua. Isto significa simplesmente Javé Salvador. Não necessita uma interpretação sequer. Isto é o que de fato significa. No Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 2, nosso Senhor falou a Moisés. E então, no capítulo 20, Ele deu os mandamentos falando como o Senhor Deus. Mas então, você vai a Deuteronômio, capítulo 6, onde o nosso Senhor disse: e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Javé, não lhes fui conhecido. Assim, Javé foi o nome da aliança do Antigo Testamento para o povo de Israel. No Novo Testamento, Jashua. Este Javé do Antigo Testamento se tornou nosso Salvador no Novo Testamento. A palavra que estava no começo se tornou carne e morou entre nós. O grande Eu Sou, que falou a Abraão, a Moisés e aos profetas, ele é o mesmo que falou os 7 grandes Eu Sou no Evangelho de João. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a ressurreição. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que foi e é
e virá. Nós o conhecemos pela graça de Deus. Voltando para o que estamos tentando dizer, quando nosso Senhor falou sobre o batismo, que deveria ser feito no nome no qual Deus revelou a si mesmo como Pai, Filho e Espírito Santo, então nós temos que ir a Atos capítulo 2 e ver como Pedro, que estava presente quando o Senhor deu a comissão, como ele entendeu e como ele praticou esta grande comissão. Atos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de vossos pecados. Os pecados são perdoados pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas todos que receberam o perdão de seus pecados são batizados, confirmando que verdadeiramente creem. E então, a Escritura diz em Atos, capítulo 2, versículo 41, que 3.000 pessoas foram batizadas no dia de Pentecoste. Isto foi maravilhoso. Agora, para que você possa compreender corretamente, antes do retorno de Cristo, todas as coisas têm que ser restauradas para como eram bem no começo. A primeira e a última pregação têm que ser iguais. O primeiro e o último batismo têm que ser iguais. A primeira e a última ceia do Senhor têm que ser iguais. Tudo, agora, antes do retorno de Cristo, tem que ser restaurado para aquilo que era bem no começo, 2.000 anos atrás. E se olharmos para a história da igreja, irmãos e irmãs, isto quebra os nossos corações. Ver os desenvolvimentos da igreja original de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, como a Escritura Santa diz em 1 Coríntios, capítulo 12, que nós somos batizados pelo Espírito Santo em um corpo e que Jesus Cristo é a cabeça desse corpo e nós somos os membros. E Ele, a cabeça, direciona todos os membros. Mas esse tempo acabou muito em breve. Então, as denominações começaram a serem formadas. O cair para lá e para cá começou a acontecer. E então, veio o tempo dos concílios. O primeiro em Niceia, 325. O próximo na Calcedônia, 381. E o próximo em Éfeso, 431. Um concílio após o outro. E em todos os lugares, novas doutrinas foram introduzidas. Novo batismo foi introduzido. Tudo foi mudado daquilo que era e foi até o começo. Nós não podemos entrar em todos esses detalhes, mas, amigos, deixe-me enfatizar isto no nome do Senhor. No tempo presente, nós temos 347 denominações cristãs no Conselho Mundial das Igrejas.
ajuntadas. Mas, amigos, somente há um Deus, uma verdadeira igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor, que disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, surge a pergunta: somos parte de uma denominação, uma igreja, ou somos parte da igreja de Jesus Cristo? Em Mateus 16, nosso Senhor enfatizou e disse a Pedro: não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Tudo vem por divina revelação. Mas o Senhor abre nossa compreensão normal para a Escritura. Isto é, Lucas capítulo 24. Voltando atrás para o que tentamos dizer hoje, no nome do Senhor, agora, antes da segunda vinda de Cristo, Deus prometeu uma restauração. Ele disse através do profeta Malaquias que ele enviaria alguém como Elias, o profeta, para restaurar todas as coisas. Em Mateus 17, 11, nosso Senhor confirmou esta promessa do Antigo Testamento, dizendo: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. De novo, em Marcos capítulo 9, versículo 12, nosso Senhor confirmou isto e disse: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. Assim, nesta era profética, uma restauração total de todas as coisas tem que acontecer. E, amados amigos, irmãos e irmãs, eu tenho que dizer a você que Deus, Ele mantém a sua palavra. Eu tenho que dizer a você que Ele enviou alguém como Elias no nosso tempo. Isto pode interessar você. Eu estou no reino de Deus desde 1948. Eu não sou um iniciante. Desde 1947, eu cheguei a saber, pela graça de Deus, sobre salvação. E então, de 1949, eu participei das conferências internacionais pentecostais na Europa e também, especialmente, nos Estados Unidos. Eu estou familiarizado com tudo que estava acontecendo, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. E agora, deixe-me dizer isto muito claramente. Desde o tempo da reforma religiosa, nos últimos 500 anos, houve um reavivamento após reavivamento. Houve um Martinho Lutero, houve um Schwenkfeld, houve um Calvino, houve um após o outro, simplesmente chegando e chegando. Houve um Wycliffe, um John Wesley, um John Smith, William Booth, Menno Simons. Muitos homens de Deus foram usados nos últimos 500 anos. Mas então, um pouco acima de 100 anos atrás, um poderoso derramamento do Espírito Santo aconteceu, não somente em Los Angeles, na rua Azusa, mas por todo o mundo. Na Alemanha, na cidade de Kassel, na cidade de Mülheim, em todos os lugares, o Espírito Santo caiu e as pessoas foram batizadas e começaram a louvar a Deus em muitas línguas, inspiradas
pelo Espírito Santo. Mas não houve ainda uma virada para o começo. Mas após a Segunda Guerra Mundial, isto eu tenho que dizer a você, se eu não disser o que Deus fez no nosso tempo, se eu somente soubesse o que personalidades carismáticas fizeram, ou ainda estão fazendo, eu não deveria sequer perder o seu tempo. Mas eu estou aqui para falar a você que, especialmente desde 1946, o mês de maio, quando o irmão Branham recebeu uma direta comissão de Deus Todo-Poderoso para levar um reavivamento às nações e que Deus lhe daria o dom de cura divina e que uma virada viria através do seu ministério. Assim, diretamente a partir desse tempo, houve uma virada para esse reavivamento evangelístico e de cura que Deus enviou após a Segunda Guerra Mundial. Mas qual foi o propósito principal, mesmo dos cultos de cura? Eu estive nas reuniões do irmão Branham na Alemanha Ocidental e nos Estados Unidos da América. Eu o conheci por 10 anos. Eu vi os dias da Bíblia. Eu vi o mesmo ministério que o Senhor teve e recebeu. Eu vi os dias da Bíblia. E, amados, quando eu cheguei a saber sobre sua comissão, que a mensagem da palavra prometida de Deus lhe foi dada, seria a mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo, amigos, eu simplesmente agradeci a Deus que no nosso tempo, em toda essa situação da cristandade, um homem enviado por Deus com a verdadeira palavra de Deus, nos trazendo de volta aos ensinamentos originais e pela graça de Deus, nós devemos retornar às bênçãos originais do Todo-Poderoso Deus. Assim, esse é o tempo de restauração. Um pensamento a mais sobre o batismo. Assim, cada um, na primeira igreja, nos tempos apostólicos, seja em Jerusalém ou em Samaria, seja em Éfeso, seja judeus ou gentios ou samaritanos, todos foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E o que Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículos 3 a 5, um Senhor, uma fé, um batismo. Assim, amigos, não perca o meu tempo. E eu também não estou aqui para perder o seu tempo. Eu estou dizendo a você, sem estar sendo fanático, que este é o tempo de Deus para o povo de Deus, para nos trazer de volta para o começo. Tempo de Deus de restauração. Tempo de preparação de Deus. Tempo de separação de Deus de tudo que não está de acordo com a palavra de Deus. Esse é o maior tempo, o tempo mais importante na história da Igreja do Novo Testamento. Que Deus possa ser misericordioso com você, que você não deixe de compreender nada, mas pela graça de Deus possa compreender e saber que Deus pensa tudo muito bem. Por sua graça, nós devemos compartilhar outras coisas com vocês nos próximos sermãos. Que as bênçãos do Todo-Poderoso Deus possam descansar sobre você no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por favor, compreenda. Eu estou tocado no meu coração por compartilhar esta preciosa palavra de Deus com você. Que Deus te abençoe, que Ele esteja com você, que Ele possa
te dar a revelação direta e compreensão no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.